Dando continuidade ao nosso estudo sobre as rotações, nesta videoaula nós iremos falar sobre a relação entre as variáveis angulares e lineares. A primeira relação que nós vamos observar é entre a posição angular e a posição linear. Então, aqui nessa figura, eu vou observar aqui um objeto, um corpo rígido, como já discutimos, girando em torno desse eixo de rotação. O eixo de rotação está saindo da tela com o eixo X horizontal, eixo Y vertical. E aqui essa reta de referência para determinar a posição angular. Então, aqui, conforme for movimentando, for girando em torno desse eixo, esse meu corpo rígido, um ponto dele, né, descreve uma trajetória que é circular. Ou aproximadamente aqui, né, como eu estou tentando representar, circular. Então, se uma reta de referência em um corpo rígido gira em torno de um ângulo θ, em um ponto no interior do corpo, a uma distância r do eixo de rotação, descreve um arco de circunferência de comprimento S, onde S é dado por. Essa relação aqui nós já vimos e que ela vem lá da geometria. Então, por exemplo, a posição angular que nós temos aqui, o ângulo θ, este daqui é o arco de circunferência S. E o R é a distância entre o eixo de rotação até aquele ponto. Então, lá da geometria, nós sabemos que esse ângulo θ, ele pode ser calculado dividindo o S, que é o comprimento de arco de circunferência, pelo raio, né? Vimos na aula anterior que o ângulo θ é dado em radiano, e esse radiano aqui, ele é igual a metro sobre metro. Desta forma, o arco de circunferência de comprimento S aqui, ele é dado em metros. Então, essa é a nossa primeira relação entre as variáveis angulares e as variáveis lineares. Então, eu tenho uma posição linear que está relacionada com uma posição angular. Seguindo, nós vamos falar sobre a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Pois bem, se eu conheço a equação da posição em função aqui do raio, então S igual a θ vezes R, conhecendo essa relação, né, entre a variável, a posição linear e a posição angular, nós sabemos que se eu derivo essa equação, eu vou encontrar as velocidades. Por quê? Derivada, né? Vejam aqui, a derivada da posição em relação ao tempo igual a derivada da posição angular em relação ao tempo vezes o raio. Esse cara aqui nós já vimos lá em Física 1, que é a velocidade linear escalar. Vou chamar de V. E esse carinha aqui, esse fator, nós já vimos nas aulas anteriores, né? Aqui no nosso início do estudo de rotações, que é a velocidade angular, que é o ômega, né? Considerando aqui o raio como constante. Então, desta forma, eu posso determinar que a velocidade linear, V, é igual à velocidade angular vezes o raio. Notem que essa é uma equação pequenininha, é uma equação simples, mas que diz muitas coisas. Como, por exemplo, se eu tenho um corpo rígido que está girando em torno desse eixo de rotação, todos os pontos deste corpo rígido,
eles se movem com a mesma velocidade angular, tá? Então, o ômega é constante para todos os pontos em um corpo rígido. Então, por exemplo, neste ponto eu tenho ômega, aqui é o mesmo ômega, aqui é o mesmo ômega e assim sucessivamente. Isso é válido para todos os pontos desse corpo rígido. Já a velocidade, ela vai depender da distância desse ponto que eu tenho interesse até o centro da circunferência, até o eixo de rotação. Então, as distâncias maiores, né, as que estiverem mais distantes, os pontos que estiverem mais distantes do eixo de rotação, vão possuir velocidade linear maior, né? Então, porque é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior é essa velocidade. Então, por exemplo, nessa figura, eu tenho esse vetor aqui indicando a velocidade. Quanto mais próximo eu chego do meu centro aqui da circunferência, esse vetor vai diminuindo, porque, consequentemente, o raio vai diminuindo também. Além disso, eu consigo determinar aqui uma grandeza que é muito importante no movimento de rotações, no movimento de oscilações, que é o período. O período representado aqui pela letra T, ele é o tempo de uma revolução completa, o tempo de um ciclo completo, uma volta completa. E para determinar esse período, se a velocidade angular ômega do corpo rígido é constante, a velocidade linear escalar v de qualquer parte do corpo também é constante. Assim, todos os pontos do corpo estão em um movimento circular uniforme, que a gente chama de MCU, movimento circular uniforme, porque temos velocidades constantes. Desta forma, o período de revolução, o t, dado em segundos, né, é um tempo, ele pode ser encontrado por essa equação aqui. Então, esse tempo vai ser quanto que eu desloquei sobre a velocidade. Então, naquela nossa figura, imagina que eu tenho um ponto, esse ponto que descreve uma trajetória circular, ou quase circular aqui, perdoe minha falta de coordenação. Então, se esse ponto aqui tem uma velocidade, né, lembrando que a velocidade a gente vê, né, lá na física 1, é um ΔS sobre um ΔT, um deslocamento, intervalo de tempo. Aqui, esse deslocamento vai ser a circunferência, o comprimento dessa circunferência, que é igual a 2π radianos, né? 2π vezes o raio, 2π radianos vezes o raio, dividido pelo tempo. Quando esse tempo ele é específico, uma volta completa, é o período. Então, essa grandeza, tempo, período passa multiplicando, a velocidade passa dividindo, por isso que nós temos essa equação. Claro que aqui eu também posso relacionar as variáveis angulares com as lineares. Aqui eu tenho uma grandeza linear e aqui eu também tenho um comprimento, né? Uma grandeza que é linear também. Se eu utilizar a relação entre V e ômega, lembrando que V é igual a ômega vezes o raio, e substituindo esse V aqui, o que que nós vamos ter? Vou colocar aqui do ladinho. Igual a 2π vezes o raio dividido por ômega vezes o raio. Cancela o raio, desta forma, o período ele é dado dividindo 2π pela velocidade angular aqui, o ômega. Ambos, né,
são dados em segundo. A unidade no Sistema Internacional de período é o segundo, certo? Seguindo, já falamos da posição, já falamos da velocidade, agora vamos falar da aceleração. Não é nenhum mistério para vocês que a aceleração vem da derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se eu derivo a equação da velocidade em relação ao tempo com R constante, o que nós vamos ter? Um dv dt igual a um d ômega dt vezes o raio. No entanto, nós vamos ter que observar alguns detalhes aqui. Então, notem lá que eu tenho uma circunferência, né? Esse meu objeto descreve uma circunferência de raio R, e um ponto, ele tem uma velocidade linear aqui, V, ok? Se eu derivo essa velocidade em relação ao tempo, eu também vou ter uma aceleração que é tangencial, assim como essa velocidade é tangencial. Então, posso representar aqui a minha aceleração tangencial. Então, esse dv dt, essa velocidade, é uma velocidade tangente a esse movimento de rotação, de forma que a derivada desta velocidade também vai ser a aceleração tangente. Se eu tenho aqui a derivada da velocidade angular em relação ao tempo, nós já vimos que esta relação aqui é igual ao alfa, né? A aceleração angular. Então, a equação aqui para aceleração tangencial é dado, né, pela multiplicação da aceleração angular vezes o raio. Notem que aqui, da mesma forma que a equação da velocidade, nós também temos que essa aceleração tangencial é tão maior quanto for esse raio. Então, se eu for desenhar os meus vetores aqui, eles vão diminuindo, né, de aceleração até um ponto que chega igual a zero aqui no centro, ok? Pois bem, esta é uma componente da aceleração, mas eu também tenho uma componente que é radial, ou seja, uma componente que está no sentido aqui do centro da circunferência. E essa aceleração radial vem do movimento circular. Eu posso dividir a velocidade ao quadrado pelo raio. Claro que aqui nós estamos relacionando as variáveis angulares com as lineares. Então, essa aceleração linear, né, ela é radial, eu quero deixar em termos de... eu quero relacionar com uma grandeza angular. Então, essa velocidade eu vou trocar por V igual a ômega vezes o raio. Então, eu tenho ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado dividido por raio é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Nós estamos falando de aceleração, tanto a aceleração tangencial como a radial. Ela, no sistema internacional, a unidade metros por segundo ao quadrado. Então, como está descrito aqui. Então, finalizando, essa aceleração linear de um ponto em um corpo rígido em rotação possui, em geral, duas componentes, a componente tangencial e a componente radial. Essa componente radial para dentro está presente sempre que a velocidade angular do corpo é diferente de zero. Então, se o ômega é diferente de zero, ou seja, se está girando
eu tenho essa aceleração radial. Já a componente da aceleração tangencial, ela só vai estar presente sempre que a aceleração angular é diferente de zero. Então, se eu tenho variação na velocidade, né, que nós traduzimos isso como uma aceleração angular, eu vou ter essa componente tangencial. Então é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esqueça de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!